E vamos para a nossa aula de número 8, intervenção de terceiros. Prestem muita atenção nas diferenças dessas intervenções, porque elas costumam confundir as pessoas também, tá? Vamos lá. O que é a intervenção? O CPC trata de todos os sujeitos processuais que possam ter alguma participação no processo. Eu trouxe os exemplos, né? Esses sujeitos são nomeados, certo? Quem são esses sujeitos? Partes e procuradores, litisconsórcio, juízes auxiliares, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria e a intervenção de terceiros. Mas o que é esse Instituto da Intervenção de Terceiros? A intervenção de terceiros traz ao processo uma pessoa até então estranha para quem faça parte dele. Essa pessoa não estava no processo até o momento da intervenção, por isso que é a intervenção de terceiros. Então ela era estranha ao processo, mas existem as possibilidades das quais pode-se fazer isso. Temos então os sujeitos imparciais, que são essenciais ao andamento do processo, mas que não possuem interesse nele, e os sujeitos parciais, que são as próprias partes ou ainda terceiros intervenientes. A intervenção de terceiros ela pode ocorrer de duas formas, com o interventor tornando-se parte do processo ou passando a atuar como auxiliar de alguma das partes. A participação pode ser espontânea ou provocada, sendo a primeira forma relativa a situações nas quais o terceiro expressa vontade de intervir, né, por isso que é espontâneo, e a última relativa às hipóteses nos quais seu congresso é obrigatório, caso o juiz da causa entenda que os requisitos legais foram preenchidos, por isso provocada, participação provocada. Agora a gente vai falar sobre as espécies de intervenção de terceiros, certo? Como eu mostrei para vocês aqui, eu vou explicar cada uma. O que é assistência? A assistência está prevista no artigo 119 ao 124 do CPC. O assistente é aquele que intervém em ação judicial para prestar auxílio a uma das partes. Essa intervenção pode ocorrer a qualquer momento e em qualquer instância, seja ela de primeiro ou segundo graus e ainda nas cortes superiores. A modalidade ela é considerada voluntária, certo? É considerada uma modalidade voluntária de intervenção à assistência. Agora vamos falar da denunciação da lide, artigo 125 ao 129. A denunciação da lide, ela é uma intervenção considerada provocada. Por quê? Vocês vão entender. Quem promove a intervenção de terceiros por meio da denunciação da lide pretende ser ressarcido pelo denunciado caso tenha que arcar com prejuízos decorrentes do processo em curso. Pode ser feita por quem configura no polo ativo ou no polo passivo da ação. O que acontece? Qual que é a grande diferença que dá para a gente perceber? Na assistência, não existe um interesse processual, é só para prestar auxílio a uma das partes. Na denunciação da lide, por que ela é provocada? Porque existe um interesse processual. Quem denuncia, quem chama alguém, um terceiro, uma intervenção de terceira, através da denunciação da lide, ele pretende ser ressarcido de algo que ocorra dentro do processo, caso ele tenha algum prejuízo decorrente do processo. Por isso que ele chama, por isso que há a denunciação da lide, certo? Então, pode ver, é provocado. Ele chama alguém ao processo, o juiz vai analisar os requisitos e fala, não, realmente aqui cabe a denunciação da lide, então, obrigatoriamente a pessoa passa a configurar dentro do processo, né? É uma intervenção de terceiro aí, que era estranho ao processo, passa a fazer parte do processo. Chamamento ao processo, artigo 130 ao 132. Também é uma modalidade de intervenção de terceiros coacta, ou seja, que há coação, né? Que não é facultado ao chamado integrar ou não a lide, devendo fazê-lo caso verificados os pressupostos para que tal espécie de intervenção se opere. Trata-se do direito que o réu tem de chamar para ingressar no processo os corresponsáveis por determinada obrigação. Perceba que na denunciação da lide, tanto o autor como o réu pode fazer a denunciação da lide, pode chamar esse outro terceiro. No chamamento ao processo, é um direito do réu. O réu chama alguém para ingressar ao processo, um terceiro para ingressar no processo, que é corresponsável por determinada obrigação.
certo? Então, essa é a grande diferença da denunciação da lide com o chamamento ao processo. Elas são bem parecidas. Incidentes de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 133 a 137 do CPC. Refere-se à responsabilização de pessoas físicas por atos praticados por pessoas jurídicas. Também é aceita a responsabilização de pessoa jurídica por atos praticados por pessoas físicas. Então, assim, na desconsideração da personalidade jurídica, o próprio nome já sugere o que é. E é bem isso mesmo. Você está processando alguém, você está precisando... Geralmente acontece de empresa para pessoa, né? Então, você está processando alguém e você está processando uma personalidade jurídica, né? E os bens dessa personalidade jurídica, eles não são suficientes, ou não existem bens, ou existem vários casos, vários cenários, né? Você pede o quê? A desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, juiz, eu não quero mais que você considere a empresa como ré, entendeu? Mas que o sócio ou os sócios também façam parte do polo dessa ação. Isso é a desconsideração da personalidade jurídica. Pode ser inverso também, né? Pode ocorrer de pessoa, o seu problema, a sua demanda ser contra uma pessoa física e você pedir a intervenção de terceiros da desconsideração contra a pessoa jurídica, certo? Para que a pessoa jurídica venha participar do processo. Agora eu vou falar sobre o amicus curiae. Vocês já devem ter ouvido falar bastante de amicus curiae na TV, né? É a entidade, é a espécie de intervenção de terceiros que é mais falada no direito. Está previsto no artigo 138. É o amigo da corte. Na literal tradução do amicus curiae, amigo da corte. É quem detém a expertise sobre o assunto de que se trata a ação judicial e enriquece o debate com dados acerca da questão discutida. A partir de seu conceito, é de se esperar que não se admita tal modalidade de intervenção em ações que versem sobre quaisquer assuntos, né? É por isso que o caput do artigo 138 do CPC define que o amicus curiae só poderá figurar em ações cujos temas sejam de grande repercussão para a sociedade geral. Então, o que acontece? O amicus curiae, geralmente, ele é uma forma ele é considerada uma modalidade de intervenção espontânea, mas ele também pode ser provocada. Por quê? Porque pode ser tanto uma pessoa, né, uma pessoa natural, ou jurídica, ou órgão, ou uma entidade, certo? Que vá fazer parte, que vá ser o amicus curiae dentro do processo, dentro daquela ação. Por quê? É quem detém expertise. Por isso que o amicus curiae, ele não trata de qualquer assunto, certo? Só de assuntos de repercussão para a sociedade no geral. Por isso, é necessária essa assistência, ou voluntária ou provocada, de alguém que possui expertise em determinado assunto. Por quê? Por conta da repercussão, né, daquela causa, daquele processo, daquele assunto que está sendo discutido naquele momento. Então, ele vai figurar como uma modalidade de intervenção espontânea, mas ele também pode figurar numa modalidade provocada, se, assim, acharem necessário, né? Que alguém participe, que uma entidade, que uma pessoa, enfim, participe daquele processo, porque detém a expertise maior sobre o assunto, então pode ser provocada, tá bom? Bom, e é isso. As espécies da nossa intervenção de terceiros. Vocês já sabem que qualquer dúvida vocês podem mandar pra gente, tá bom? E até o próximo módulo.